Muito bem. Cada vez que a gente se reúne, é sempre uma oportunidade de Jesus de nos orientar, não é? Ele nos reúne por amor, para poder nos ensinar. Porque se nós decidimos segui-lo, nós precisamos de conhecer aquilo que Ele pede. E nós sabemos que o seguimento de Jesus não é um seguimento fácil, mas Ele está conosco para nos ajudar, não é? Então, quando a gente lê o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, que foi a partir do versículo 30 até o 37, ele fala assim: quando Jesus caminhava através da Galileia, ele caminhava porque ele não queria que ninguém soubesse, porque ele estava ensinando os discípulos dele. Jesus estava a caminho de Jerusalém, onde ele iria morrer. Então, ele estava aproveitando aquele tempo para poder ensinar os discípulos o que precisava aprender. Então, ele falou para eles: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. E morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e tinham medo de interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum. Em casa, Jesus perguntou: sobre o que vocês estavam conversando no caminho? Eles ficaram em silêncio, né? Estavam com vergonha, né? Porque pelo caminho estavam discutindo sobre quem era o maior entre os 12. Então Jesus sentou, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Depois ele pegou uma criança, colocou no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: aquele que receber uma dessas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Palavra da salvação. O Evangelho de Marcos, ele coloca para nós, assim, com uma clareza, né? A distância que tinha, um contraste, né? Entre Jesus e os discípulos. Jesus anuncia 3 vezes a paixão dele. A primeira vez, foi logo depois que Pedro fez o testemunho de fé. Quando Jesus anuncia a morte, Pedro chama ele e fala: não, Senhor, fala esse assunto, não, é que é isso, bobagem, Deus vai te livrar disso, bobagem, fala isso não. Na segunda foi essa, quando Jesus anunciou isso, eles não estavam acreditando, não tinham coragem de perguntar para Jesus. Jesus falando da morte, eles estavam discutindo: quem de nós aqui é o maior, mais importante, qual de nós? E Jesus falando: eu vou morrer, viu? Quem é o mais importante? E no terceiro anúncio é quando eles disputam quem vai sentar à direita ou à esquerda de Jesus. Entenderam tudo. E é tão interessante, né, quando a gente vê essa primeira parte, né, porque isso tem uma chave, né? Há uma diferença grande, há um ponto grande de diferença entre nós e Deus, que está escrito em Isaías, né? Isaías 55, quando Deus fala: os meus pensamentos, Isaías 55, versículo 8, ele fala: os meus pensamentos não são vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Quanto os céus estão acima da terra, tanto os meus caminhos estão acima dos vossos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Deus completamente disposto, né, a amar e a se entregar, né, a dar tudo, né, tudo, e porque Ele é Deus, né, Ele é a pura plenitude, Ele não se importa de ser o menor e de ser o último. Nós temos o efeito inverso de Deus, né? Porque nós somos muito pequenininhos, nós queremos ser grandes. Quem é o mais importante? Quem é o maior, né? O efeito completamente inverso, né? Um falando de uma coisa, do amor, que é um serviço, uma gratuidade, né? Você dá a sua vida em serviço e a turma querendo saber quem vai ter mais honra e glória. Mudou alguma coisa nesses 2000 anos?
De verdade? Nada, né? Piorou, né? Piorou bem, né? Mas olha como é que é o pensamento de Deus. Então, um dos maiores pontos de diferença entre nós e Deus é o orgulho. Né? O orgulho, e isso para nós é um problema muito sério, né? Muito sério. Essa questão do tanto que a gente deseja, né? Só observar o quanto que as pessoas querem ser vistas, notadas, né? Seguidas, né? E somos o que mesmo? Nada. Então, Jesus ele é tão encantador, quero que eu li isso aqui. Imagina, Jesus sabia o que eles tinham discutido no caminho, porque o que fica escondido para Deus? Nada. O que vocês estavam conversando no caminho? Esse cara mudo, porque é vergonha. É igual quando você pega a menina fazendo uma coisa errada, né? O que você fez? Nada. Caim, cadê Abel? Não vi, tem um tempo que eu não vejo, tinha acabado de matar. Não vi não, Senhor. Tem certeza que você não viu? Não, vi não, mortinho. E assim somos nós, né? Com a dificuldade que nós temos em assumir a verdade, né? Uma das coisas que a gente precisa trabalhar na nossa vida é contra a mentira. Mentira não pode ter espaço na nossa vida. Aí eles perguntaram para Jesus, como eles tinham certeza que Jesus sabia, se fingiu de morto. Jesus perguntou alguma coisa? Não escutei. Você falou alguma coisa? Não ouvi, ficaram mudos. Olha a delicadeza de Jesus, o que ele fez? Essa atitude é simplesmente encantadora. Ele assentou e chamou a turma, vem cá, gente, vamos conversar. Isso é uma coisa para a gente poder aprender. Porque quem tinha total autoridade naquele momento é Ele sempre. Tinha todo o conhecimento, é Deus. Ele podia ter destruído aquela turma naquela hora. Mas Jesus não. Ele assentou e com toda a paciência do mundo, ele deve ter dito essa frase. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Entre vós não pode ser assim. Então, as coisas que me chamou a atenção demais nesse aqui, foi Jesus ter assentado. Nós precisamos de pedir a Deus a graça de duas virtudes. Humildade e mansidão. Humildade e mansidão são duas irmãs gêmeas. Uma tem que andar coladinha na outra. Jesus falou assim, que a gente deveria pedir para ter o coração manso e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrarás o quê? A paz. Vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Encontrar. O que é a humildade? A gente tem um conceito muito errado de humildade. A humildade, da mesma forma como a consciência espiritual nossa, a nossa vida espiritual muda a partir do momento que eu descubro que eu sou filha amada de Deus. A humildade em nós é um momento onde a gente é iluminado e descobre que nada nesse mundo, nenhuma virtude, nenhum crescimento, nada eu posso sem Deus. Está escrito isso aonde? Evangelho de João, capítulo 15. A videira, nós estamos precisando estudar a palavra de Deus, como é que nós vamos crescer? Ele fala, sem mim nada podeis fazer. Se o ramo não permanece na videira, vai secar e vai morrer, porque sem mim nada. E quando ele fala nada, é nada. Nós não podemos nenhum pensamento útil, uma coisa boa, sem a presença de Deus. Então isso é a humildade, eu reconhecer que todo o crescimento que eu preciso, eu dependo dEle. Então tudo que eu faço, todas as obras que eu faço, não sou eu que faço, é quem faz? É Deus em mim. Que nada eu consigo sem Ele, nada eu consigo sem Ele. Então nós temos que entender que Deus nos deu vários dons e talentos. Quantos dons e talentos vocês têm? Inúmeros. Então, humildade, eu reconheço os dons que Ele me deu. Mas eu entendo que esse dom que Ele me deu exige de mim uma resposta. E eu tenho que pôr esse dom, esse talento para render. Ok? Então, mas quem faz isso tudo render é Deus. Nada, porque nós corremos o risco imenso da vaidade, né? Do orgulho. Falar, eu que fiz isso aqui, olha que lindo, eu que fiz.
Não é? Vocês imaginam se Deus tivesse colocado etiqueta em cada coisa, eu que fiz? Nós estávamos com uma orelha de pendurado, eu que fiz. Feito por mim, não é assim? Então vocês imaginam, a primeira consciência que a gente tem que ter, que não somos nada. Mas em cima disso nós acrescentamos o pecado. E além disso nós acrescentamos duas coisas, que é o orgulho e a vaidade. Eu estou falando alguma bobagem? Mas é duro de ouvir, não é? Então vocês imaginam o que nós fizemos conosco, como é que Deus pode trabalhar em nós, com esse tanto de coisa dentro de nós, pois nós é que fazemos tudo. Então por isso que Deus, está escrito na palavra de Deus, que Ele resiste aos soberbos. Porque vocês imaginam se Deus faz uma grande obra em cima do soberbo, quem aguenta Ele? Ninguém. E aí ele cai no pecado mais grave, que pode comprometer a vida eterna dele, por causa da vanglória. Vanglória já diz que a glória é vã. Não é? Não pode. Isso é seríssimo. E nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Está escrito na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, que a gente fica disputando. Quem que é mais importante? Aí São Paulo fala assim: não é nem quem planta, não é nada, nem aquele que rega, também não é nada. Mas é aquele que faz crescer, que é Deus. Nós somos, está escrito aqui, cooperadores de Deus. Deus nos deu a vida para amá-lo, servi-lo e adorá-lo. Se coloca à disposição dele e fala: Senhor, o Senhor começou me dando a vida, porque nem isso eu sou capaz de nada, nem. E com a vida o Senhor me deu um monte de dom e talento. Então me ajuda a entender que eu não sou nada. Mas se o Senhor quiser me usar, estou aqui, às suas ordens. Então o Senhor me dá a graça para poder fazer as coisas. Compreenderam? Isso, a humildade, ela conquista o coração de Deus. E a outra virtude que anda colado é a mansidão. Porque se a humildade, ela segura o coração de Deus, a mansidão conquista o coração dos homens. Presta atenção, a nossa vida não é relacionamento? O ser humano é ser de relação. Por isso que Deus Pai, Jesus fala: se vocês quiserem ser o primeiro, vocês têm que ser o último. Então nós relacionamos aqui, relacionamos com o chefe, relacionamos com irmãos, na família, ok? E muitas vezes nós temos cargo de chefia. Jesus aqui era a cabeça. Ele podia chegar gritando com todos, não é assim? Porque às vezes a gente aprende que na vida você adquire respeito, importância, se você chegar gritando, né? Falando: sabe com quem que você está falando? Fala: sei, com o meu irmão, né? Irmãozinho, somos tudo igual, não tanto de nada, né? Mas às vezes a gente vai chamar a atenção de alguém, e a gente chama a atenção no meio de todo mundo, humilhando essa pessoa, destruindo essa pessoa. Você já recebeu humilhação? Às vezes a gente vai chamar... a situação ficou boa, não? Então, às vezes você vai chamar a atenção de alguém e humilha, e destrói o outro. Alguém olha para você no meio de todo mundo e fala assim: você é burro, você é incapaz, né? Gente, quando é residente, então o erro primeiro é nosso, né? Primeira pessoa que errou é o coitado do residente. Ele nem abriu a boca, já está errado. Nem estava lá no plantão, já está errado. E é destruído. E aí nós perdemos a chance de ter o coração do outro. Aí a nossa missão vai água abaixo. Compreendem? Sem a humildade e a mansidão, nós não vamos a lugar nenhum. Por isso que eu falei que nós precisamos pedir a Deus essas duas graças. A mãe que souber ter a mansidão, ela terá a educação dos filhos na ponta da mão dela. Porque é a forma de falar, é a firmeza, mas com você é afável. Você sabe chamar a atenção de uma forma que seja delicada, mas firme. Você vai pegar o seu irmão e levá-lo a algum lugar e falar: me mostre por que você fez isso aqui. O que foi que aconteceu? Me conta o seu lado. Primeiro eu preciso saber por que você fez isso.
Deixa ver a história. Então, porque assim você vai ter o coração do outro, e assim você poderá levá-lo até onde você quer, que é a Deus. Quando eu estou falando isso, eu estou falando da questão nossa evangélica, né? Que cada um de nós é um discípulo do Senhor. Nós precisamos de levar o nome do Senhor a todo lugar. Então, se nós queremos conquistar as pessoas para o Senhor, quando Jesus diz isso, se você quer ser o primeiro, seja o último, isso para nós é difícil, porque nós estamos inseridos numa sociedade que compete. Uma sociedade que vai te avaliar o seu sucesso de brilho. Jesus mostra o inverso. Então, caminhar com Jesus não é uma brincadeira, porque exige de cada um de nós uma conversão seríssima. É uma conversão profunda. Eu tenho que saber de verdade a quem eu sirvo. Se é Deus ou o mundo. Porque às vezes a gente fica com um pé no mundo, um pé com Deus, falando assim, vai que Ele existe, se Ele chegar mesmo eu pulo aqui e falo, bem que eu acreditava no Senhor. Mas nós temos que entender que isso do mundo leva aonde? A lugar nenhum, é só vaidade. Vai ler Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas eu fico impressionadíssimo com aquela bolsa de 100 mil reais que a outra comprou, 10 mil, 30 mil, tanto que ela é poderosa, rica, e o meu irmão ali do lado passando fome, como é que eu posso fazer? Jesus falou assim, se você quiser fazer um agrado a você, faça, você tem o direito de fazer o que você quiser com os seus bens, mas o bem material que você ganhou também é para servir o outro. Então nós podemos ter medida, não podemos? Nós não podemos ajudar? Entender que o outro é irmão? Está vendo como é que isso exige de nós uma conversão profunda? Muda o meu jeito de ver a situação, de pensar, de sentir, de viver, porque eu me comprometo. Não tem jeito de eu estar na igreja, comungar, o mesmo Deus que me alimenta, que te alimenta, e fechar os olhos para a sua dor e para o seu sofrimento. Eu não posso. Senão eu nego aquele que eu creio, que eu acabei de receber. O compromisso nosso com Jesus, ele é sério demais. Não é uma brincadeira. Andar com Jesus não é uma estrada de sucesso, de glória e de brilho, não. Eu já falei isso com vocês mais de uma vez. Vide Madre Teresa de Calcutá. Já falei com vocês, é chão batido. É aquela vida anônima que você está atento ao outro, que você cuida do outro por amor ao Senhor Jesus e só. Não precisa de holofote. Só tem uma pessoa que tem que nos ver, quem é? É Deus. Por quem que nós vamos fazer isso? Por amor a Ele. Como eu não posso fazer nada por Ele, que Ele é a plenitude, eu faço pelo meu irmão. Porque o maior mandamento do cristianismo chama-se amar. E Deus se deu inteiro. Sobrou nada, né? Até a última gota de sangue Ele deu. Deu tudo para nos ensinar. Que Ele, que era o maior de todos, se fez servo de todos. Eu não vim a esse mundo para servir, mas para ser servido, mas para servir. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida, que o tempo é muito curto? Eu falo sempre com ele, Jesus, aproveita enquanto eu ando, falo, escuto, né? Que eu posso fazer alguma coisa. Eu já falei com vocês, quando eu penso naquela frase que ele falou lá, uma das frases que ele falou, tudo está consumado. Essa frase é para eu poder pensar nela todo dia, quando eu encerro o meu dia, que eu estou de joelho diante dele para encerrar o dia, eu falo, será que eu fiz tudo que o Senhor esperava que eu fizesse hoje? Será que eu posso repetir essa frase? Tudo está consumado hoje, por amor a Ti, por amor. Então a gente precisa pedir muito a Deus que nos dê a graça de entender isso, né? Que o meu nada, que eu não sou nada, mas que Deus em mim, ninguém cerca. Ninguém cerca. E que Ele vai me dar a graça da mansidão, que eu vou entender que eu vou atingir o meu irmão, não com arrogância, não achando que eu arraso, que eu sou mais do que o outro, não. Mas pela delicadeza, pela amabilidade, por ser afável com o outro. A gente não destrói o outro,
Ele é meu irmão. Se ele cai, eu também caio. E todos nós somos frágeis. Então, por isso que a gente precisa aprender a se conhecer, para não julgar. A gente fala, não, viu como é que fulano está reagindo? Aí você pensa, será que no lugar dele me aguentar? Talvez pior. Então, se a gente aprende a se conhecer, a gente entende que somente Deus pode fazer as coisas, porque a gente é nada, um monte de miséria. De verdade, onde é que eu estou plantando a minha segurança? De verdade. Se eu estou disposto a fazer uma coisa que não vai dar brilho, que ninguém vai ficar sabendo. Nós corremos tanto risco, gente. Tantos riscos nós corremos. É com a vanglória, com a vaidade. Então nós temos que ter cuidado demais. Então, há uns anos atrás, ainda lá na igreja de Nossa Senhora Rainha, e por isso algumas pessoas que vêm aqui, às vezes querem conversar comigo, eu gostaria tanto de poder ficar para conversar. Por que a Filó vai embora? Para não ir para o inferno. Porque um dia eu estava saindo, eu acho que ainda não era casada, saindo da igreja de Nossa Senhora Rainha, mas eu estava com o Anselmo. Quando eu estava saindo, uma mulher caiu de joelho nos meus pés. Eu achei que ela tivesse quebrado as pernas, que ela caiu de uma vez. E falou, me concede uma graça. Eu fiquei apavorada. Apavorada, que se chama-se idolatria. Eu estou no fogo do inferno de cabeça para baixo. Levantei essa mulher e falei, pelo amor do Senhor, a gente só ajoelha diante dele. Quem dá graça é Ele. Foi Ele que morreu por você, minha filha. Eu não dou um fio do meu cabelo para você, não. É o medo que eu tenho pavor de idolatria, pavor. Eu já falei com vocês mais de uma vez, eu sou uma irmã de vocês, que já caminhei um pouco mais. Por isso a gente assenta aqui, por graça de Deus, para pensar nas coisas que eu posso parar, avaliar a minha vida. E quando eu estudei tudo isso, eu falei, tem que marcar uma confissão urgente. É assim. Coloco para vocês toda a verdade. Será que se a gente não começar no nosso ambiente de trabalho, da casa, primeiro já não aceitando a mentira, nós já vamos fazer um caminho no mundo. Porque o mundo não quer ver a luz, pode ter certeza disso. O mundo não quer ver o povo da verdade, não quer. A questão é ilusão, é mentira, é enrolar o povo, é vaidade das vaidades, é tudo rolo. Mas eu falo isso muito com os adolescentes, falo, deixa eu dar um sinal para vocês, que a gente não pode ter pai e mãe colado, nem médico agarrado o tempo inteiro. Como é que você sabe que uma coisa é boa? Quando você receber uma proposta, como é que você sabe que é boa? Primeiro que ela tem que ser clara. Se começar falando assim aqui, eu vou te fazer um convite, mas você não pode contar para ninguém. Sai fora que já é errado. Né? E se você pensa assim, eu posso levar a minha mãe ou meu pai? Meu pai e minha mãe vai ficar feliz? É do bem. Se não puder, minha filha, corre, mas sai correndo. Faz quando você esquecer uma panela no fogo, sai aventado para não correr o risco. Então, são coisas que a gente começa a perceber, né? Então, se a gente não mente e não deixa a mentira crescer, se a gente cuida uns dos outros com amor, com misericórdia, como Ele cuidou aqui dos discípulos, e fala, Senhor, me ajuda a viver o que o Senhor colocou na minha vida e me fazer realmente a serviço do outro, ajudar o meu irmão, a cuidar uns dos outros, me ajuda a de verdade viver um evangelho, de verdade, porque se eu viver isto, eu vou fazer com que as pessoas possam entender e confiar em nós, e saber que o que nos move é o amor dEle. É Ele que primeiro nos ensinou isso. Você imaginou o que Ele diz aqui, né? Quando Ele coloca a criança no meio deles, porque uma das marcas da criança, que é a outra graça que a gente precisa pedir a Deus, é a graça da infância espiritual. Porque a infância, ela tem uma marca, qual é? O quê? Além da inocência, qual é a grande marca da infância? Lembra não? O que a criança faz com mãe e pai? Ela confia. A criança duvida que a mãe ou o pai vai fazer alguma coisa de bom para ela? Não. Então nós temos que ter uma relação com Deus de confiança incondicional. Quando você fala com Ele, Ele escuta e Ele vai te responder.
Você nunca duvide disso. Não fica uma oração sem retorno. Pode escrever o que eu estou te falando. Deus escuta. Deus se inclina para nós. Isso é de morrer. Ele está atento a tudo. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem, o que está branco, o que está louro, o que está preto, qualquer coisa que você fez no cabelo, só Ele sabe. Não tem ninguém que te ama como Ele. Diga a gente confiar nisso. O menino confia. Ele nunca duvida. Ele dá a mão para o pai e deixa o pai ir para onde quiser, não é assim? Nós é que ficamos, mas para onde você está indo? Você está me levando para onde? A gente não entrega. Então, quando Deus vem ensinar isso, Ele vem nos ensinar que a gente precisa aprender a conviver uns com os outros. E é isso que Tiago fala na carta dele, no capítulo 3. Que nas nossas relações, né, gente? Nós não podemos ter inveja. Imagina que a gente não tem nenhuma, né? Fácil isso. Hoje só estou falando de coisa simples. Porque se vocês olharem, a inveja, ela tem um monte de problema lá com os mandamentos da lei de Deus. Por inveja eu mato. Por inveja eu vou roubar. Por inveja eu vou cometer adultério. Porque, gente, o marido da minha amiga é espetacular. Por que ela que está casada com ele? Por que ela que tem tudo e eu não vou? Que é isso, vou ter também. Por inveja, só pensa numa coisinha, eu destruo o outro. Eu armo cilada para o outro. Que coração é esse? Entendemos que somos irmãos? Não entendemos. Então, quando ele fala isso, é tão lindo, que se vocês olharem, né, que ele fala, porque Jesus fala que a raiz do pecado é o egoísmo, né, porque tudo eu quero para mim, né, é para mim, né, o menino de 3 anos de idade, para lá. E aí ele fala que a sabedoria que vem de Deus, ela tem 7 características, porque o 7 é a perfeição, né? Então ele fala que a sabedoria ela é pura. Sabe por que ela é pura? Porque quando eu permito que a luz de Deus passe, né? É Deus que resplandece, quando eu já sou manso e humilde, né? Ela pacifica, ela é indulgente, ela é conciliadora, ela é cheia de misericórdia e bons frutos, isenta de parcialidade e de hipocrisia. E que quem pode semear desse jeito vai promover a paz. Nisso nós não seremos reconhecidos que somos filhos de Deus, que são aqueles que vão promover a paz, né? Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Compreende que quando a gente senta aqui para poder conversar da palavra, é para que a gente possa permitir que a palavra entre no meu ouvido e que ela trabalhe dentro de mim e fale, não, nós temos que melhorar. Sozinho? Não, com a graça de Deus. Senhor, me dá a graça da humildade. Senhor, me dá a graça da mansidão. Me ajuda a trabalhar promovendo a paz. Me ajuda, tira do meu coração o egoísmo. Tira do meu coração a inveja. Tira isso do meu coração, Senhor. O orgulho, a vaidade, a vanglória, a necessidade de aparecer. Por que eu preciso? Porque muita coisa que está em nós é tão interessante. Por que o nosso coração às vezes está inquieto, aflito? Primeiro que eu quero ser amado. E se eu cismo que você não está gostando de mim, eu fico aflito. Eu faço qualquer coisa para você gostar de mim. Está errado. Então, como eu quero a estima do outro, eu fico aflita porque eu quero o aplauso. Isso traz para mim uma inquietude. Para que isso, gente? Se o dia que você descobre que você é amada por Deus, já bastou. Então, nós temos uma necessidade sempre de ser aprovados para o outro. O outro tem que me aplaudir, o outro tem que me aprovar. Por quê? Porque temos insegurança sobre o amor que a gente recebe. Então, é alguma coisa em nós que está quebrado, que precisa de cura de Deus. Quando eu percebo no consultório uma criança que tudo que faz, fala, mamãe, está tudo certo, precisa da aprovação de pai e mãe o tempo inteiro, fala, vem cá, fala, chama, está errado, porque senão ela vai ser uma adulta que vai mendigar afeto, e eu não vou deixar isso. E às vezes a gente vira mendigo de afeto e entra em relacionamentos que nos destroem. Por quê? Porque não temos o amor bem sedimentado dentro de nós. Compreende quanta coisa que a gente vai conversando, vai vendo que Deus precisa, a gente precisa escutar a palavra. Vocês nem imaginavam que dessa palavra a gente ia tirar tanta coisa. E que Deus pode vir trabalhar dentro de nós e nos curar.
Fala, Jesus, sabe que a colega de trabalho tem uma inveja dela, que eu queria ter aquele sapato igual dela. Tem gente que quer o seu sapato, quer a sua roupa, quer o seu, quer tudo seu. Tem que rezar por ela. Jesus não manda a gente rezar por aqueles que nos querem mal, não é assim? Se você cumprimentar só aquele que é bacana com você, que diferença você fez? Nenhuma. Então, reze por aquele que te faz mal, por aquele que te deseja mal, por aquele que arma alguma coisa contra você. Reza por ele, sabe por quê? Porque o dia que ele conhecer a Deus, ele vai ser feliz. Fora isso, ele não vai ser, né? Então, nossa felicidade está onde? Em amar, ser amado por ele. Olha que coisa espetacular, né? O dia que a gente entender o que é ser amado por Deus, nós vamos ser insuportável. Porque é um amor que transborda. É um amor que ele cuida de você, ele sabe de tudo, ele te... né, é uma coisa. Caminhar com alguém que te ama, realmente, é algo que te deixa mal acostumado. Que você não vai colocar esse desejo de ser amado no outro, que é finito como você. Nós somos atraídos pelo amor, o amor é Ele. O ser humano tem sede de infinito, e o único infinito que nos preenche é Deus. Eu não posso colocar a minha sede de ser amado no outro, que é igual a mim, infinito, que acaba e morre. Mas somente naquele que é eterno, que é meu Deus. Não é? Isso é maravilhoso. Então hoje nós podemos pedir a Jesus um monte de graça. Você imagina Nossa Senhora que teve todas essas graças dentro dela, né? Ela que gerou, né? Mansa, humilde, né? Imagina que doçura. Tem que pedir a ela que seja intercessora das graças de Deus essa noite por nós. As graças que Jesus precisa derramar hoje no nosso coração, para que a gente possa caminhar melhor do ponto de vista espiritual. Afinal de contas, nós estamos nesse mundo para sermos nós estamos nesse mundo para ser santos. O que é que Jesus fala? Sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo. Gente, eu vou trazer a Bíblia, né, da próxima vez? Vamos, né? Vamos abrir página tal, capítulo tal, versículo tal. Não é assim? Porque o vosso Pai é santo. Mas como é que a gente vai conseguir alguma coisa? Somente pela graça de Deus. Ser santo é amar a Deus, ser amado e fazer a vontade dEle. A nossa única tristeza deveria ser a tristeza de não ser santo. Nós temos todos os dias a oportunidade de ser santo e recusamos ela. Nós temos que pensar nisso, é tanto assunto, né? Fica bom a próxima. Né? Então é isso que hoje eu queria trazer para vocês, porque tudo isso me fez pensar demais nas nossas relações humanas, onde eu tenho o poder de trabalhar, a graça de trabalhar agora com essa consciência, a mansidão. Nós precisamos de pedir a Deus a graça. E precisamos de pedir a Deus que nos dê verdadeira sabedoria, que Ele tire do nosso coração toda inveja, toda soberba, todo desejo de vanglória, todo desejo de ser reconhecido, desejo de ser aplaudido. Oh, que bobagem! Isso é ilusão. Ilusão. Lembrem sempre que no final das contas vai ser quem? Você e Deus. E só. Pensa sempre nisso. Quando você estiver diante de alguém muito difícil, você fala, como é que agora, né, eu tenho que amar isso aqui, que é bem difícil. Aí você pede a Jesus a graça, caladinho assim, me ajuda a vê-la com os seus olhos. Me ajuda a amá-la como o Senhor a ama. Me ajuda. Me faça lembrar que nós somos irmãos. E que o meu testemunho ajude ela a te encontrar. É assim. Por isso que o nosso processo de conversão ele é tão difícil, tão lento. E sempre. Então hoje nós temos aqui a missão essa semana de confessar, né, a nossa soberba, a nossa falta de humildade, as nossas vaidades, as nossas invejas. Nós temos que pedir perdão a Deus. Nós temos que marcar confissão. Pedir a Deus tudo isso, porque isso tem criado tanto dissabor nas nossas relações. Que bobagem quando as pessoas gritam porque quer que a última palavra seja deles, né? Que bobagem, fala, não, meu filho, você está achando, não, se você acha que isso é melhor, pode ser, assim, qualquer coisa, né? Importante é resolver a questão, né? Não importa. Não é assim? Importa é resolver. Eu falo lá no CTG, não importa nem quem fez de ignório, o importante não é devolver o menino para a mãe do menino, gente, isso que importa, né?
gente precisa trabalhar algumas coisas em nós. Jesus não gostava nem de ser visto. É muita coisa para aprender. Então, nós vamos marcar confissão. Senhor, nós te entregamos a Filó, essa tua serva fiel, Senhor, e que tanto tem sido usada por ti como um instrumento de transformação nas nossas vidas, trazendo o nosso olhar para onde ele deve estar, que é em ti, Senhor. Usa nessa noite para que as palavras dela possam trazer em nós orientação e esse desejo de mudança, esse desejo de se assemelhar a ti, de buscar te conhecer e buscar mais a tua presença. Fala conosco nessa noite através dessa tua filha. Mãezinha, cubra com teu manto, mãe. Interceda por ela hoje, sempre. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Obrigada. Vamos sentar? Ô, Pati, quando tiver 30 minutos, me avisa, por favor, que a semana passada a gente entusiasma, né? Falei mais de 1 hora, mas o povo cansa, né? Não pode... Se deixar, passa a noite falando, né? Perigo. Então, meu marido fica ali vigiando, falou comigo, você extrapolou o limite. Eu não presto atenção, né? Então, não tem relógio, que eu não gosto de relógio, então, uma luta. Então, você, por favor, me sinaliza. É uma alegria sempre a gente poder reunir, né? Como irmãos, né? Para pensar juntos, né? Para caminhar. Né? Nós que queremos estar, né, encaminhado com Deus, né? Que bom. Eu queria conversar com vocês de um tema que está em Jeremias, que foi a primeira leitura de domingo, Jeremias capítulo 17, quando ele diz, Jeremias diz, bendito o homem que se fia em Yahvé, cuja confiança é Yahvé. Ele é como uma árvore plantada junto da água, que lança suas raízes para a corrente. Não teme quando chega o calor, sua folhagem permanece verde. Em ano de seca, não se preocupa e não para de produzir frutos. A confiança, ela é um caminho, né? É um caminho. Como todo caminho, ele nem sempre é reto. Às vezes tem momentos que o caminho está liso e fácil de andar. Tem momento que o caminho é íngreme. Tem momento que tem umas descidas perigosas. Às vezes tem uns quebra-mola, né? Tem uns buracos. Então, o caminho, ele não é muito fácil. Porque o sinônimo da confiança é fé. Então, é a nossa caminhada. É a caminhada de todo dia. Porque quando eu falo eu confio em quem? Eu preciso confiar numa pessoa. A relação é pessoa a pessoa. Como é que eu posso depositar a confiança em alguém? Acreditar, crer, né? Acordar, entregar, eu entrego o meu coração numa mão. Na mão de quem? Para quem eu entrego o meu coração? Para quem que de verdade eu posso confiar tudo na minha vida?
Às vezes acontece alguma coisa e a gente fala assim, para quem eu posso contar isso? Aí você pensa num, no outro, sobra ninguém. E é triste, né? Alguém humano que eu poderia chorar, alguém que eu poderia me rasgar, alguém que eu poderia permitir que me visse nu que eu digo da alma, alguém que eu pudesse contar todas as minhas misérias, as minhas fragilidades, os meus medos, as minhas incertezas. O medo. E eu olho e não tenho ninguém que eu poderia fazer isso do ponto de vista humano. Então, diante de quem que eu poderia fazer essa entrega? A não ser em Deus. Mas até eu conseguir viver isso, você tem que ter um começo, gente. É a nossa história. É a nossa história de fé. Então, como é que eu começo a minha caminhada, né? Que bom que hoje a gente está aqui para ouvir isso. Eu nunca vou poder confiar as minhas coisas a um estranho. Nunca. Mas para poder confiar e entregar, eu tenho que entregar a alguém que eu conheço. E para mim poder conhecer, eu preciso perder um tempo, entre aspas. Eu tenho que me dispor a sentar com você todos os dias. Eu posso dizer que eu já te vi, mas não posso dizer que eu te conheço. Não é diferente? Completamente diferente. Conhecer alguém, olhar no olho do outro, permitir ser olhado pelo outro, permitir mostrar sua miséria e sua fragilidade para o outro, é só para aquele que eu sei que não vai falhar, só para aquele que eu sei que nunca vai me abandonar, só para aquele que eu sei que nunca vai me trair. E a gente vive num mundo onde a gente sempre já teve experiência, mas eu contei aquele segredo, aquilo que me agoniava para o fulano, e ele me traiu. Então, porque às vezes a gente é tão difícil de confiar, a gente transfere isso para Deus, né? Para Deus é outra história. Ele é o Senhor. É aquele que me ama, aquele que me conhece, aquele que me criou, aquele que toma conta de mim, que nada passa despercebido, aquele que eu caminho sob o olhar dele. Então, para que eu possa fazer essa entrega que está aqui, ser bendito, ser bem-aventurada como Maria foi, porque acreditou, não foi isso que Isabel disse a ela? Bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditaste. Por que essa bem-aventurança não acontece na nossa vida? A tradução de bem-aventurado é feliz és tu, que acredita na palavra do Senhor teu Deus, que não duvida que Ele caminha contigo, que não duvida que Ele é o Senhor, que seus fios de cabelo da cabeça estão contados, que Ele te tem na palma da mão. Bendito és tu que não fia nas tuas mãos, mas confia naquele Deus, que confiou, que te disse, eu te amo. Mas esse é um processo. Por qual que é a maior dificuldade desse processo nosso? Onde está o nosso gargalo, né? Onde é que a coisa aperta? Onde vocês acham? Porque muitas vezes a nossa fé é igual uma onda do mar, né? Sobe, a gente está na alta, reza quase que noite e dia. De repente, esquece da oração. Vai e volta. Nós não temos uma fé madura. Nós não caminhamos na maturidade. Nós não colocamos Deus como de verdade o centro. Ele vive por muitos anos da nossa vida como um apêndice, como um gênio da lâmpada. A coisa aperta, eu esfrego e falo, só faz isso para mim. Então, se a gente tiver a coragem de se avaliar, a gente vai ver que a maioria das nossas orações é só pedidos. A gente não reza, a gente pede. Jesus, só me dá isso, me dá isso, me dá aquilo. Então tá, muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Isso é oração? Não, é petição. É proibido pedir? Não, claro que não. Mas o que é orar? Orar é encontrar. Eu vou me encontrar com aquele que é o meu Senhor, que é o meu amor. Eu vou encontrar com Ele. Eu vou rasgar o meu coração. Fala, você ouviu aquele negócio que aconteceu? Você ouviu isso assim? Você ouviu o que eu estou pensando? Você viu o que eu estava pensando em fazer? O senhor está de acordo? Você viu o que eu estou sentindo? É assim, conversa tudo, não passa nada. Você viu que negócio que eu estou querendo comprar? Não precisa nem explicar que negócio, ele já sabe. É bonitinho, ele sabe tudo, né? Mas troca ideia com ele, passa tudo para ele. Convida ele sempre para um café, para um chá, vai tomar uma água, vai, vem aqui, vamos tomar uma água, conversar, tocar um dedo de prosa. É assim, é pegar a palavra, meditar, isso que estava escrito aqui hoje, falar com ele.
O Senhor é o rochedo que me abriga. Pode imaginar o que significa isso? A casa bem defendida que me salva. O Senhor é a minha fortaleza, por isso que eu dou conta. É isso. É pegar essa palavra e fazer com que essa palavra seja a sua vida. Você transformar essa palavra em ação na sua vida. E acontece alguma coisa, você fala, não, mas Deus é aquele que me conduz. Ele me alimenta, Ele me sustenta. Então eu não preciso ter medo. Isso é bacana. Mas enquanto a gente não pegar a palavra, não conhecer, não ler essa palavra e falar, isso é minha. Eu não perseverar em Deus, porque eu preciso conversar com Ele todos os dias. Não é de vez em quando, não. Você imagina, a gente ignora um Deus vivo que caminha conosco. Fala, Filó, você tem certeza? Tem, pois Ele falou, eu estarei convosco todos os dias. Você acha que Deus ia atravessar o universo para falar bobagem? Não ia. Ele veio nos dizer uma verdade. Nós é que não tomamos posse disso e achamos que estamos sozinhos. E nos sentimos em solidão, e nos sentimos abandonados, porque não olhamos para Ele. E não entendemos que Ele está conosco. E não dividimos, não, mas esse assunto eu não posso falar com Jesus. Falei, claro que pode, fala tudo com Ele. Primeiro que Ele já sabe, né? Então é melhor ser contado que o outro contar para Ele. Fala, fulano me contou que você está fazendo isso. Não, já sabe. Trazer e tê-lo como um amigo, como aquele que de repente você só vai olhar. Prestem atenção. Na maioria das vezes a gente é igual aquele cipó da África que rasteja. Para que a gente possa ver a luz, é preciso subir. E muitas vezes a nossa vida, quer dizer, o cipó só consegue ver a luz se ele se enrola numa árvore. Senão ele vai continuar cipó. Para que a gente consiga ver a luz que é Jesus, eu me enrolo nele mesmo. Eu agarro nele e falo, Senhor, eu preciso ver. Senhor, me ilumina. Mas confia que Ele vai te dar a direção. Pois falou com Ele, Ele não é surdo. Ele nos escuta. Então, se eu não me alimento todos os dias, como é que eu vou conseguir viver essa confiança quando chega a seca? Falo, quando chega a seca, Ele não se preocupa, porque Ele não para de produzir frutos. Por quê? É nele que está a força? É nele que está a fonte? Em quem que está? Em Deus. Qual é o nosso grande problema? Primeiro é desconfiar de tudo. A gente desconfia desse amor, a gente desconfia que Deus vai nos ouvir, a gente desconfia que Deus vai nos ajudar, a gente fala, mas será que Ele vai fazer esses negócios mesmo que a Filó fala? Faz e faz mais, muito mais. O dia que a gente, e sabe o que é maravilhoso, né? Que Deus nos permite experimentá-lo. Ele é tão doce, né? Que Ele nos permite experimentar. Hoje um adolescente chegou lá no consultório, não sei se a mãe dele está aqui, mas foi bonitinho que ele foi fazer uma prova de seleção e a mãe falou com ele, meu filho, não sei se vai ter jeito, não. Aí ele entrou no colégio, viu um tanto de imagem de Nossa Senhora, falou, isso aqui é um colégio católico? Ué, então, eu não sou amigo de Jesus? Ele não é meu amigo? Então a vaga é minha. Então, isso é espetacular, porque, e a vaga foi dele mesmo. Então, por que isso é espetacular? Porque o que nós temos que voltar na nossa vida? Na infância. Chama infância espiritual. Eu preciso crer somente. Igual a criança. A criança simplesmente ela tem certeza que o pai e a mãe vão cuidar. Por quê? Porque ela confia no amor. Por que eu tenho certeza que Deus vai cuidar de nós, vai fazer tudo que é certo e direcionar tudo que é certo, e nos cuidar, nos proteger? Por quê? Porque Ele nos ama. Esses dias uma mãe falou, Filó, eu perdi o neném. Eu falei, perdeu nada, agradece a Deus. Se Ele tirou, enquanto você estava gestando, nas primeiras semanas, de alguma coisa, Ele te livrou. Agradece, o dia que a gente aprender a agradecer a Deus pelo sofrimento, pelas coisas que chegam, porque Ele está nos educando em tanta coisa. Quando você tem uma criança que você fala com ela assim, não pode pegar a faca, e ela chora, você vai voltar atrás e dar a faca? Você sabe que se ela pegar a faca, ela vai trazer um mal muito grande a ela. Então a gente permanece do lado, ela não te escuta, fica com raiva de você e nem te olha, não é assim? Fala, por que você não quer me dar a faca? E não tem compreensão para isso. Assim é a gente com Deus. Você pede uma coisa, Ele não te dá. Você fala, mas Ele não me ama. Compreendem? E fala, um dia você vai entender que eu não te dei isso agora, que você não está pronto e não será bom para a sua vida. O dia que confiarmos nele, você vai falar assim, obrigado, hein, pelo que você tirou. Se fosse bom, o Senhor me daria. Essa confiança.
incondicional em Deus. Mas a gente acha que a gente resolve tudo pela força das nossas mãos. E diz que tem uma história interessante na Bíblia, que muitos de vocês já devem ter ouvido, que é a história de Gedeão. Conhecem? Que bom, ninguém lembra, que bom que eu posso contar, né? Está em Juízes 7, depois vocês leem. Gedeão era de uma tribo, ele era o menor da família, assim. Era o mais frágil, a tribo dele era menor, tinha menos soldados, tudo dele era pouco. Aí ele estava desolado, porque os midianitas eram uma coisa como a areia do mar, era gente demais para a guerra. Falou, não vai ter jeito, não. Deus sentou com ele e falou assim, preocupa não, Gedeão, eu estou com você. Mas, Senhor, só viu quanta gente tem lá, Senhor? Mais de 100 mil. Preocupa não, Gedeão, eu estou com você. Então, reúne o povo, o que quer? Reúne, que eu vou te ajudar. Aí, arrumou. 33 mil. Deus falou, não, Gedeão, tem gente demais. O senhor viu quantos tem lá? Mais de 100 mil, muita gente. Gedeão, eu estou com você, Gedeão. É igualzinho a gente, né? Mas Gedeão falou assim, fala com o povo que quem tiver com medo pode ir embora. 23 mil foram embora. E a Vé falou que se alguém tiver com medo pode ir embora. E Deus manda e avisa por que lugar que eles têm que passar. Manda passar por tal lugar. 23 mil vazaram. Ficou 10 mil. Ele falou, gente demais. Hein, Senhor? Mas mais de 100 mil, Senhor. Gedeão, gente demais. Se eu der a terra para vocês, com esse tanto de gente, vocês vão falar que foi vocês que conseguiram. Vocês vão conseguir pela força da minha mão. Tem gente demais. Então, leva o povo para tomar água, Gedeão. E você vai escolher a turma que vai ajoelhar. E vai separar aquela turma que lambe a água, como um cachorro. Separa. Gedeão conseguiu 300. Ele falou, agora tá bom. O resto pode ir embora. Hein, Senhor? 300? Gedeão, gente demais, Gedeão. Eu estou com você. Aliás, agora você vai descer lá no acampamento de noite. Eu, Senhor? Vai lá, no meio do povo. Mas eu? Agora, Gedeão, eu estou com você, Gedeão. Mas se você tiver com medo, você leva um amigo. O que ele fez? Levou um amigo. O que vale o amigo? Nada, né? Foi 2 passando mal de medo. Pois ele estava com o Senhor, qual é o problema? Mas a gente é assim, né? Porque a fé dá que garantia? Nenhuma, né? Você tem que acreditar e andar. Muito bem. Então, Deus, depois vocês leem lá, que é interessante demais. Deus falou com Gedeão, agora você vai fazer o que eu vou te mandar. Você vai separar os 300 em 3 grupos de 100. Só existia a espada de Gedeão, mais nenhuma. Cada um vai com uma tocha de fogo e os cântaro vazio e a trombeta. Colocou cada um num ponto do acampamento. E Gedeão falou, o que eu fizer, o Senhor vai mandar, ou vocês repetem. Então eles ficaram dispostos, pegando o acampamento em pontos. E isso era meia-noite. Gedeão então tocou a trombeta. E todos eles tocaram simultaneamente. O povo acordou completamente assustado, não estava entendendo o que estava acontecendo, e o próprio exército se matou. Um matou o outro. Gedeão levantou a única espada que tinha e falou, venci, né? Fez o quê? Tocou a trombeta. Assim a gente, na nossa fé, miserável. Porque o Senhor fala, mas eu estou convosco. Você fala, mas Senhor, mas que mais, né? Mas eu estou com você, mas que mais? Então, desenvolver essa fé, desenvolver essa confiança, esse abandono nas mãos de Deus, aprender a entregar tudo na mão dEle e dizer, Senhor, faça a vossa vontade. Aqui está o que eu gostaria, mas eu espero que o Senhor faça somente aquilo que vos agrada. Eu quero aprender, Senhor, em tudo que eu fizer, que eu for fazer no dia, colocar primeiro o Senhor, que é invisível, antes do visível. Eu quero em tudo ter meu olho voltado para o Senhor. Eu quero em tudo procurar não vos ofender e vos agradar. Eu quero ter um dia que eu viva somente sem te ofender. Me ajuda. Não é fácil. Mas porque eu gostaria que a gente aprendesse, igual quando a gente está apaixonado. Quando você está muito apaixonado, você está trabalhando, você pensa no namorado. Você está dormindo, você pensa nele. Você está comendo, tudo que você faz, você pensa nele. Então eu gostaria que a gente fizesse isso pensando em Deus. Pensar nele, que é o amado
da nossa alma. Mas para a gente poder criar essa história de amor, eu preciso de caminhada, de tempo, de entrega, de decisão. Eu tenho que dizer, eu quero caminhar de verdade com Deus. Eu quero de verdade poder entregar a minha vida a Ele, não me preocupar com mais nada, entregar cada coisa e falar, o Senhor irá conduzir. Entregar meu dia pela manhã, porque a gente, antes de acordar, liga o celular, olha o celular, as mensagens, em vez de falar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bom dia, meu Pai, benção. Não, liga o celular. A gente faz tudo errado. Então, se entregar a Ele de manhã, faça essa experiência, pede bênção para o seu pai e fala com ele, hoje será somente aquilo que o Senhor desejar. Não vou me preocupar com nada, e quem vai me conduzir? O Senhor. Experimentem. O que é viver um dia abandonado? Faça o saldo no fim do dia. É espetacular. Então, começar a caminhar, tendo essa certeza que é amado, né? Que Deus nos ama, que Deus nos conduz, que Deus tem uma proposta na nossa vida. E quando a coisa é difícil, Filó? E quando é tempo de seca, e quando é tempo de sofrimento, quando é tempo de perda? É por isso que a gente é alimentado por essa palavra, para que a gente dê conta de se sustentar. Quando eu fico pensando, fazendo uma retrospectiva, né, e hoje eu estava agradecendo a ele na hora do ofertório, né, falando com ele, há tantos anos eu te pedi a graça da missa diária, e o Senhor me concedeu, que se o Senhor não tivesse me concedido, eu não daria conta de estar de pé. Semana passada, a gente viveu uma situação tão sofrida, foi uma semana muito pesada, nós recebemos uma criança de 5 anos, que nunca havia adoecido, e teve uma fatalidade na vida dela, e nós lutamos, né, a equipe lutou assim, bravamente, de uma plantonista no dia seguinte, então a noite inteira você lutou pela vida dessa criança, né, assim, e foram todos os plantonistas, eles lutamos bravamente, até que na quinta-feira, de quarta para quinta, a gente achou que realmente ela estava em morte cerebral, e evoluímos para todos os exames, tomografia, ela herniou, foi uma luta. Uma família encantadora. Encantadora. Até a relação do pai com o padrasto era de encantar. E uma família que acompanhou tudo, desde o momento que ela entrou na madrugada de domingo para segunda, no CTI, até o final. Encantadora. E tanto o pai quanto o padrasto chamavam ela carinhosamente de minha pretinha. E eles acompanharam tudo, toda a realização dos exames, porque se tem uma coisa rígida nesse país, se chama a legislação de morte cerebral, né, de morte encefálica, isso, e é uma coisa que o Conselho Federal de Medicina estabeleceu regras que se cumprem do Nordeste ao Sul, é tudo igual, né, todo mundo já foi treinado, os médicos que estão aqui sabem disso, todo mundo passou por um processo de retreinamento sobre isso, e só quem já passou por esse treinamento pode assinar e documentar tudo isso, né? Porque quando depois que constata a morte cerebral, nós temos 2 caminhos, né? Ou a criança será, ou o paciente será doador, ou nós vamos desligar tudo. E não é fácil, né? Não é um processo fácil. Então, o MG Transplantes acompanha, é tudo muito acompanhado, é tudo muito documentado, né? Porque não é uma brincadeira confirmar uma morte cerebral. Infelizmente foi confirmado, o MG entrou em contato conosco já no final da noite de quinta-feira e disse, infelizmente não será doadora de nada, e a família estava disposta a doar tudo. Na sexta-feira pela manhã, a família chegou para participar, fazer a entrega da doação, né? E coube a mim, né, estar com eles, né? E eu disse que infelizmente ela não seria doadora, então que o caminho seria desligar tudo. Não é mole. Ninguém faz isso sem chorar, né, gente? Uma menina de 5 anos, de 31 quilos, imensa, uma boneca. E aí foi muito interessante que eu falei com eles, mas nós não vamos fazer isso simplesmente, desligar. Porque cremos em Deus. E nós confiamos na palavra dele, que disse que a vida é eterna. Que nós somos criados e convidados para uma vida que não vai encerrar. E que a morte, ela não tem a última palavra, porque o amor é um laço que não desfaz, porque o amor pede eternidade, então é eterno. Como é que um laço de um pai, de uma filha, de uma mãe com uma filha desfaz? Nunca. O amor pede eternidade.
Falei, nós iremos rever essa pretinha, mas ela já está pronta, ela vai embora para o céu. Então, eles também acreditavam em Deus, então nós falamos, então nós vamos nos reunir aqui agora e vamos caminhar pela via da gratidão. Vamos agradecer, porque Deus a criou, porque ela veio. Foi esse anjo, esse sopro de amor, e que vai embora, mas que nós vamos encontrar. Então a equipe inteira, o CT inteiro parou. Tinha um anestesista chegando para levar uma criança, ele também foi para lá. Chorava todo mundo, assim, do anestesista a todos. Eu coloquei um pai de um lado, o padrasto de outro para ficar de mão dada com ela, eu de mão dada com o pai dela para rezarmos. O CT inteiro em oração, o pessoal, nós choramos muito. Foi assim, foi um momento de muita emoção, mas ao mesmo tempo que eu dizia a eles, de uma alegria no coração, porque um dia estaremos num lugar onde não haverá luto, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá separação, e Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Por quê? Porque isso está escrito na palavra de Deus. E se a gente não acreditar nessa palavra, como é que nós vamos ficar de pé numa hora dessa? Aí rezamos, agradecemos a Deus, despedimos dela, obrigado, Senhor, pela vida, né? Fizemos toda a oração, os pais agradeceram, entregamos o serviço de todo mundo, e quando encerrou, desliguei com eles tudo. Não é fácil. Esse momento é o momento mais difícil, onde você desliga o que está mantendo, né? Falsamente um corpo, porque ela não estava lá mais. E aí a gente continua, né? Porque vamos acolher a família, levar para uma sala, dar água, dar um café, né? Ficarmos juntos, levar psicologia e ajudar. Mas o que na verdade nos sustenta é a palavra. Essa confiança incondicional, que ali não acabou, ali vai continuar. A vida não encerrou, e eu disse para eles, e vocês de pé, porque a vida não encerrou, a missão de vocês não acabou, e vocês têm que continuar ainda, e a gente tem que dar esse testemunho da fé. É isso, porque acreditar em Deus e confiar nele só quando a vida é boa, quando eu disse para vocês, quando o caminho é liso, é fácil. Mas quando é duro de pisar, quando numa hora dessa eu tenho que continuar dizendo, eu creio, apesar de morrer uma criança de 5 anos, que era rígida e que teve uma fatalidade. Eu creio que Deus me escuta. Eu creio que a morte, Ele já venceu por nós. É porque é muito tempo que a gente vai sedimentando isso dentro do nosso coração. Porque é nessa hora que a gente sustenta uns para os outros. Mas isso te dá paz. É certeza absoluta. A fé não tem garantia. Eu confio na palavra, porque essa palavra que me mantém de pé. E eu falei para os residentes, agora nós vamos lá lavar o rosto, melhorar a cara, porque nós temos que avisar para outra mãe que o filho está de alta. É assim. Não estamos aqui para explicar o sofrimento, estamos aqui para acolher uns aos outros e nos ajudar a caminhar. Sabendo que somos filhos de Deus, e que Ele não abandona ninguém, e que a graça não faltará, e eles vão dar conta da caminhada. Mas com Deus, nunca sozinhos, nunca sozinhos. Então, o dia que a gente aprender que a gente pode confiar, se abandonar nesse Deus, que Ele é, né? Ele é a casa bem defendida que me salva. Quer dizer, se eu estou nele, quem pode? Quem pode me tirar da mão dele? Ninguém. Então, qual o problema que você pode estar vivendo hoje, que não tenha solução? Só se você não entregou para Ele. Porque se você falar com Ele, Senhor, eu vou te entregar essa situação que eu não vejo saída, Ele sabe qual é. Mas a gente não dá palpite, né? Que a gente fala assim, eu vou te entregar uma situação, mas eu queria te sugerir. Ué, então você já sabe o que tem que fazer. A gente não sugere as coisas para Deus, porque a gente não enxerga nem o óbvio. Mas a gente fala com Ele, Senhor, chegou isso para mim, o Senhor está de acordo? Chegou esse convite para mim, Jesus, o Senhor está, eu brinco com ele assim, você está de afins de ir lá? Nós vamos lá? O Senhor está de afins de ir para tal lugar? Estão chamando a gente para ir lá. O que o Senhor acha? É assim tudo, é as mínimas coisas, mas o dia que vivermos isso, seremos bem-aventurados, seremos benditos, seremos felizes, porque o que pode te preocupar? É somente se a gente não estiver correspondendo a esse amor. O que pode fazer seu coração tremer? Nada, nenhuma situação, porque tudo que acontece, né, e assim, isso é uma alegria, a gente fala, mas eu vou contar para Jesus. Vocês têm feito adoração? Vocês têm ido lá contar tudo para Ele? Vai lá, conta tudo para Ele. Faz dia, vem cá te contar a última, como se Ele não soubesse. Conta tudo em detalhes. É o único que tem tempo para te ouvir. Ele tem tempo. Então, viver a vida de fé é viver na certeza de uma presença que não me abandona. Da presença daquele que cuida de todas as coisas. Daquele que diz para mim, não tenha medo.
Por quê? Porque eu estou contigo. Senhor, me ilumina, está aqui a luz. É assim, essa certeza. Mas eu digo para vocês, é preciso que a gente faça a nossa parte no sentido de, porque a nossa vida de fé, a nossa caminhada, é uma caminhada de liberdade. É sempre o encontro da liberdade com a graça. Eu falo, Senhor, eu quero caminhar com o Senhor. Fala, que alegria, então eu te dou a graça para isso. Senhor, eu quero dar conta de rezar todo dia, eu te dou a graça, então levanta da cama e reza. Porque nós temos que ter atitude, e atitude quem crê. Atitude de alegria, de saber que não está só. Não tem, já falei isso com vocês, não há uma pessoa só no mundo. Se eu passasse o dia inteiro contando para vocês tudo que eu vejo Deus fazer, como é que Deus caminha as coisas, como é que Ele é silencioso, como é que Ele age. E quando se assusta, fala, Deus nos surpreende. Eu falo, deixa Deus te surpreender. Se abandone nas mãos dEle como uma criança se abandona. Não tenha medo, simplesmente confia. Simplesmente. Aquilo que eu já falei com vocês, qual é a garantia? A palavra dEle. E Ele nunca vai te deixar decepcionado. Eu te digo, jamais Deus irá te decepcionar. Jamais. Até quando Deus tira, Ele tira por amor. O dia que vocês tiverem essa confiança absoluta, aconteceu alguma coisa, você fala, obrigado, Senhor. Eu tenho certeza que só aconteceu isso, porque o Senhor me protegeu de algo pior. Aprendam isso. Vocês viverão tão mais leves, tão menos ansiosos, tão menos preocupados. A gente vive ocupado com algo que nem vai acontecer. Numa agonia, numa ansiedade de alma, numa agitação. Por que você está nessa correria, minha filha, nessa agitação? Aflito por quê? Que aflição é essa que te consome? Conversa com o único que te escuta e fala, acalma meu coração. Aquele que acalmou o mar, que possa acalmar a tempestade do seu coração hoje. E dizer, para qualquer dificuldade, sou eu, não temas. É isso. É fundado nessas palavras que nós temos que dar sequência na nossa vida. Acordar de manhã e falar, este é o dia que Ele fez para me ser feliz. E a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Por isso, permanecemos de pé. Então é isso. É um convite a viver uma confiança. Uma confiança. Né? Vamos viver essa confiança. Essa entrega incondicional. Num Deus que me faça ver o caminho. Que me mostre o que é melhor. Que cuida de cada um de nós, né? Peça e receberá. Aprenda a estar com Ele todos os dias. Aprenda a contar com a sua fragilidade, com o seu nada. O dia que a gente aprende isso e entende, né? Quando a gente consegue perceber o nosso tamanho diante de Deus, é tão espetacular, né? Que eu falo que me chamaram para esse negócio, mas eu só sabe que eu não dou conta. Mas eu conto com o Senhor. Se o Senhor falar que vai, eu vou. Se o Senhor falar que não vai, já estou fora. Sou louca de aceitar alguma coisa que Ele não vai? Estou fora, nunca. Então, se o Senhor for, eu irei. Se o Senhor permanecer, eu permaneço. Se o Senhor parar, eu paro. É assim. É essa amizade de alguém que não te abandona. Como é difícil acreditarmos nisso, não é? Porque a fé, vocês não podem viver daquilo que eu digo, mas daquilo que você experimenta. É preciso que você experimente um Deus que é vivo. Não é uma ideia. O cristianismo, ele não é uma ideia, mas é a erupção de uma pessoa na sua vida. Deus é vivo, né? E isso é algo maravilhoso, né? Viver isso, essa certeza de que Ele está conosco, que Ele nos acompanha, né? Eu falava com os pais, até Deus está chorando conosco, que Ele não dá conta de ver um filho morrer, uma criança ter uma vida amputada, mas Ele já deu a ressurreição. Essa certeza que nessa hora você chora e ri ao mesmo tempo, fala, eu creio. Já imaginou o poder que tem quando você diz, eu creio? Até o inferno abala. Quando você diz, eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Aí a gente não presta atenção. Quando você reza o Pai Nosso, você fala, seja feita a vossa vontade. A gente está repetindo como Maria, seja feita a vossa vontade. Assim na terra, como no céu. Mas a gente reza tão automático que não presta atenção naquilo que fala. Então, a partir do momento que você rezou o Pai Nosso de manhã, seu dia, a partir daquele momento, é de acordo com a vontade dele. Então,
hoje o meu convite para vocês é esse, sabe? Passem a semana, pelo menos, abandonados. Experimentem. O que é não preocupar? Experimenta o que significa entregar. Fala, Jesus, você ouviu tal história? Então, eu não sei o que fazer, mas eu te entrego. O que o Senhor decidir, eu te agradeço, que eu sei que é o melhor. Mudando de assunto, que é qual coisa que o Senhor precisa, que agora a gente não tem mais nada para preocupar, o Senhor precisa de quê? Esteja à disposição do Senhor teu Deus, pensando naquilo que eu falei semana passada, porque nós só temos hoje para amar e servi-lo. Só temos hoje para viver com Ele, essa alegria de estar nesse mundo. Isso é porque a nossa vida é curta, o tempo é curto. Então, essa aventura dessa vida aqui tem que ser com Ele, para ela ter sabor, para ela ter gosto, né? Experimentem Deus pelos seus sentidos, né? Experimenta o cheiro dEle. Experimenta o sabor, né? Deixa Deus te surpreender. Se abandone e confie nele. Somente isso. Faça isso essa semana, assim. Semana que vem eu vou perguntar aqui, quem experimentou essa doçura dessa presença? O dia que vocês experimentaram isso, vocês vão falar, mas eu estava preocupada com o quê mesmo? Com nada. Vocês vão aprender a conversar com ele o dia inteirinho. O dia inteirinho vocês vão falar com ele. O dia inteiro. Vocês vão trocar ideia com ele. E vocês vão ver como é que surgem algumas coisas, né? Que você fala, de onde surgiu essa ideia? Guardem. Nós não somos capazes de nenhum pensamento bom sem a ação de Deus. Somente nele nos movemos, existimos e somos. Somente por ele estamos aqui. Somente por ele que nos sustenta. O amor dele não só nos cria, mas nos sustenta. Por isso estamos aqui. Só ele que dá boas ideias. Então, aquilo que ele fala com o diretor espiritual de Padre Pio, né? Que eu já falei com vocês, que ele só conversava com gente simples, né? O diretor espiritual de Padre Pio, ele falava com ele assim: por que você se confunde com a sua preocupação? Me entrega. Um ato de entrega vale mais do que 1000 orações, palavra dele. Um ato de entrega verdadeira. Fala com ele, sabe essa situação? É sua, por que eu estou prestando atenção nisso? O senhor que sabe, resolve do jeito que o senhor achar que é bom. Achar não, do jeito que o senhor sabe que é bom. Porque Deus não acha, Ele sabe. Entrega, mas entrega e descansa. Não fica igual um menino atrás, assim, já está pronto? Você já decidiu? Não, entregar é descansar nele, falar que bom que está entregue. Experimentem isso, né? Essa frase dele, tem inclusive a novena do abandono, que eu já falei com vocês, está no Pocket Terço. Ele ensina isso. Se abandone, se entregue. Por que você se preocupa? Eu sou o teu Deus. Oh, gente, você de chorar. Eu sou aquele que te ama, sou aquele que cuida de você, eu sou aquele que tudo posso. Então eu quero encerrar com uma coisa para vocês pensarem que Santo Ambrósio escreveu. Santo Ambrósio escreveu assim: Jesus é tudo para nós. Se você quer curar uma ferida, Ele é um médico. Se você está ardendo de febre, Ele é a fonte. Se você está oprimido pela iniquidade, Ele é a justiça. Se você precisa de ajuda, Ele é a sua força. Se temes a morte, Ele é a vida. Se desejas o céu, Ele é o caminho. Se evitas as trevas, Ele é a luz. E se procuras alimento, Ele é o pão. Isso é maravilhoso. Porque Jesus ainda acima de tudo, Ele ainda vem todos os dias nos alimentar. Todos os dias, Ele se faz o nosso alimento para nos colocar de pé e falar: coragem, de pé, comigo, eu te alimento, eu sou a sua força, eu sou a sua vida, eu sou o seu sustento, eu sou o seu amor, eu sou aquele que te conduz pelo melhor caminho. Sou eu que te conduzo de volta para casa. Sem mim, nada podeis fazer. Comigo, ninguém te segura, porque eu sou o teu Deus. E se Deus é por nós, quem pode ser contra? Ninguém. Amigos, quem é como Deus? Quem pode ser contra Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Ele é por nós. Ama cada um de nós. Abra o seu coração para que essa palavra caia. Experimente o que é viver de Deus. E só de Deus, porque Ele basta. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte.
Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Recebei o Sopro do Espírito. Acompanhe. Boa noite. Antes de começar, eu gostaria de dizer que, eu não sei aqui quantos conhecem, chama-se Terço das Chagas, das Santas Chagas de Jesus. Quem conhece? 1, 2, 3. Então, tem umas 10 pessoas, mais ou menos, que conhecem e rezam o Terço das Santas Chagas. Muito bem. Eu pedi para colocar no site. Tá? Então, Jesus apareceu para uma freira, irmã Maria Marta, mais ou menos em 1924, e falou que o mundo havia esquecido da cruz e das chagas dele. Isso em 1924, nós estamos em 2014, mas não sobrou nada, né? E ele pede que, eu até coloquei uma das promessas dele, que ele fala que o que pedirem, por mais impossível que se possa imaginar, que ele concederá. E o terço é lindo, editado por ele, o terço é muito pequenininho, porque a gente pede, oferece ao Pai as santas chagas de Jesus, para que ele cure as nossas almas, as chagas das nossas almas. Então, a gente precisa de tantas curas, né? Tanta coisa dentro de nós que está precisando ser transformado. Então, pedi para colocar no site, e ele pede que essa devoção seja divulgada. Então, que vocês conheçam, rezem ela. Ele é curtinho, é um terço curtinho, mas para a gente aprender a meditar, né? E quem quiser ver a história dessa freira, que era analfabeta, não sabia ler nem escrever. É para ela que ele vem. Então, é lindo, se vocês quiserem ver, está lá no site da igreja. A hora que eu li, que eu recebi isso, que eu comecei a rezar, eu falei com Jesus, eu sou mais ou menos como uma irmã mais velha, né? Descobre as coisas, tem que contar, não é? Então, vamos colocar lá para que todo mundo possa receber isso e possa... Quantas graças, né? Quantas curas no nosso coração, quantas coisas Deus está preparando, né? Muito bem, a frase que eu quero comentar do Evangelho hoje é o Evangelho de João. É uma frase do que foi discutido domingo. João capítulo 20, quando Jesus diz assim, soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Quando São Paulo vai a Éfeso, ele escreve isso na carta dele, que ele chega lá, ele encontra alguns discípulos e fala com eles assim, vocês receberam o Espírito Santo? Eles falam, o quê? Espírito Santo. Nós nem ouvimos falar que isso existe. Eu acho que a situação hoje dos cristãos é mais ou menos essa, é parecida com essa. Só que a gente já ouviu falar do Espírito Santo. Mas uma coisa é você ouvir, outra coisa é experimentar, não é? Há uma distância. Há uma distância imensa nisso, né? Porque a gente não sabe direito quem é ele. São João Batista dizia assim, a respeito de Jesus. No meio de vós está alguém que vocês não conhecem. Muito bem, a gente pode repetir isso. Mas não no meio de vós, mas dentro de nós existe alguém que não conhecemos. Dentro de nós tem uma doçura que não conhecemos. Tem uma doçura que é a força, a ternura do amor de Deus em cada um de nós, que nós desconhecemos. Tem um teólogo que diz que o Espírito Santo é a vida da vida das criaturas. E é mesmo, se Deus retira o Espírito, viramos pó, não viramos nada. Ele é a vida da nossa vida. Ele que nos põe para estimular, nos põe para andar, é essa energia que transforma todas as coisas, essa energia criadora é Ele. É Ele, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E às vezes a gente repete assim, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ponto. E muitas vezes a gente parece como uma criança, igual um cliente meu de 6 anos, rezando, de olhinho fechado, abriu um olho e falou com a mãe assim, mãe, Deus, Jesus, o Espírito Santo, está tudo misturado? Aí a mãe falou, mais ou menos. Então posso pedir para qualquer um. Porque às vezes a gente confunde mesmo e acha que é tudo mais ou menos misturado. Não é, claro que não é. Mas na pureza dele de 6 anos, está tudo misturado. Mas às vezes na nossa cabeça está tudo misturado. E é tão lindo, São Basílio comenta, né, que o Espírito Santo ele é uma alavanca do Pai. E todos, se você pegar a história da salvação toda, o Espírito Santo está lá. São Basílio fala que quando Deus criava o mundo, o Espírito Santo enfeitava o céu. Que ele foi preparando, e ele preparou a vinda de Jesus. Ele preparou a encarnação. E no momento certo ele veio. Né? O Espírito veio sobre Maria. Ela concebeu.
veio Jesus. E Jesus foi toda a vida de Jesus, tudo foi conduzido pelo Espírito Santo. Todos os milagres, toda a caminhada, todas as escolhas, tudo foi o Espírito Santo. Jesus morre, é glorificado, vai lá para o Pai. Jesus deixa uma igreja com 11 apóstolos, porque Judas tinha suicidado, então não é 12 mais, é 11, não tinha sido escolhido o outro ainda. 11 apóstolos, mais um grupo de discípulos e Nossa Senhora lá, trancados dentro de uma casa, apavorados. E tinham acabado de receber uma notícia, Jesus tinha dado uma missão e falou, ide pelo mundo, batizai todas as criaturas, anunciar o Evangelho. Sabe como é que nós vamos começar, gente? Como é que é isso? O que nós vamos fazer? Trancar a casa? E aí, no momento desse, vem Jesus, né? Entra Jesus no meio deles. Você pode imaginar o que foi isso? Aquele povo trancado, morrendo de medo, entra Jesus, sopra sobre eles. Essa atitude de Jesus soprar, ela é linda porque ela tem uma elegância, ela tem uma riqueza. Quando você sopra o seu hálito, o seu sopro, o que você tem de mais vital com o outro, você está dividindo a sua vida com o outro. Então, a partir daquele momento, passou a ser uma comunidade que compartilhava o mesmo sonho. O Espírito Santo tinha a ver com missão. Essa atitude de Jesus lembra o Pai. Quando o Pai nos criou, né, quando o Pai criou o homem, que ainda era... Porque essa estrutura inicial da igreja era como se fosse uma coisa amorfa, era uma massa, sem atitude. Eles estavam parados e trancados. Até que o Espírito Santo veio e deu vida e pôs eles na missão. Foi a mesma coisa quando o Pai nos criou o homem no barro, e ele sopra o Espírito e dá vida. A mesma coisa, Jesus pega o povo e sopra o Espírito Santo. E é a mesma coisa que ele quer fazer conosco. É a mesma coisa. Porque isso está relacionado com a missão, da mesma forma como aquele Espírito Santo que estava lá enfeitando o céu, que encarnou em Maria, que conduziu Jesus, que caminhou com os discípulos, quer caminhar conosco. É o mesmo. Isso é de uma beleza que é para a gente dançar, não é? Então, por isso que Pentecostes é o Natal da igreja. A igreja nasceu. Mas Nossa Senhora estava lá no meio, por isso é mãe da igreja. Ela era mãe de Jesus, mãe da igreja. Estava ali no meio. Então, chegou o Natal da igreja. Foi Pentecostes, pôs o povo para andar. Pôs o povo para testemunhar. E isso é belo. Foi o Espírito Santo que foi comandando o povo todo. E fazer que nós hoje estamos reunidos aqui pela ação desse mesmo Espírito, que nos colocou aqui. Muito bem, Filó, mas fica parecendo que eu estou falando de Pentecostes 2000 anos atrás, mas e o meu Pentecostes? E por que nada dentro de mim acontece? Porque, na verdade, a gente reza igual o Santo Agostinho rezava antes de ele ser convertido. Porque o nosso grande dilema com o Espírito Santo chama-se medo. Então, Santo Agostinho, antes de conversão, vocês podem estudar, ele falava assim, Senhor, cura-me, mas agora não. Agora não. Então, a gente, na verdade, quer adiar, porque a gente já sabe que aonde o Espírito Santo chegar, ele vai transformar. Nenhuma vida vai ficar igual. Ele pega todo mundo e vira do avesso. Ele transforma mesmo todas as coisas. Vocês acham que se os discípulos tivessem a oportunidade de ter escolhido a forma como ele manifestaria, tinham deixado de fazer o que eles fizeram, que eles falaram até que eles estavam bêbados? Ainda foram criticados. Pode imaginar o que o Espírito Santo fez com aquele povo? Pedro, um analfabeto, ele passava, o povo punha os doentes assim em fila, e a sombra de Pedro ia curando. Era Pedro? Não. Era o Espírito nele. Vocês imaginam que de vez em quando eles estavam de um lado pregando, o Espírito Santo esperava eles acabar de pregar, pegava aqui e mandava lá para o outro lado, prega aqui. Ó, as coisas que esse povo viveu. E nós não vivemos nada, porque temos medo. E é claro que temos medo, porque é Deus, não é? Quando a gente vê uma manifestação do Espírito, a gente treme. Porque a gente vê a distância que há. Tanto que Ele é poderoso, tanto que Ele é o Senhor, o tanto que Ele pode todas as coisas. E a gente sabe que a gente que é condutor dessa energia de Deus, dessa presença de Deus, a gente sabe que a gente não é digno e que a gente é um condutor que pode deformar tudo isso. Então, nós temos muito medo. Mas nós não podemos ter medo. Não podemos. E esse sopro de Jesus, ele lembra aquela história de Ezequiel. Lembra da profecia de Ezequiel, que está no capítulo 37 do livro de Ezequiel? Quando Deus pega o profeta, leva ele para um campo cheio de osso. E fala, profetiza em cima desse tanto de osso morto. Você acha que esse povo pode voltar à vida? Somos nós. E aí ele fala, profetiza
ao Espírito, profetiza e fala, assim diz o Senhor, Espírito vem dos 4 ventos e sopra sobre esses mortos, para que eles vivam. Olha como é que Jesus repete isso, quando ele sopra, porque o povo estava tudo morto, tudo com as portas trancadas, igual nós estamos, morrendo de medo. Se o Espírito Santo der uma gracinha aqui agora, o povo vai sair vazado nessas portas agora. Né? Que, na verdade, ele fala, não, Espírito Santo, você pode vir, mas aqui, você não faz gracinha, não. Não, você não faz, olha lá, a gente começa a colocar limite no Espírito. Não podemos colocar limite. Nós não podemos ter medo, nós temos que nos entregar e falar, faz o que você quiser. Ó, nós temos coragem? Mais ou menos. E Jesus, agora quem está soprando não é mais Ezequiel, não é mais um profeta. Quem sopra é o Filho de Deus. É Jesus que sopra. E ele não sopra buscando o Espírito nos 4 ventos, não. Ele sopra tirando da ferida do lado dele. É Jesus dividindo conosco a vida dele, a missão dele, falando, continue a minha missão. Compreendem? A partir de agora, Jesus quer hoje, né? Ele está aqui no meio de nós, a gente não vê não, mas ele está. Ele nos reúne e fala, eu quero soprar sobre vocês o meu Espírito, para que vocês hoje sejam minhas testemunhas. Teilhard de Chardin tem uma frase belíssima, que ele fala que quando a gente recebe o Espírito Santo, não é o Espírito Santo e eu. Não são 2 pessoas. Na verdade, nós somos seres espirituais vivendo uma aventura humana. Presta atenção nisso. São seres espirituais vivendo uma aventura humana. O Espírito Santo quer te ajudar a ser testemunha de Jesus onde você estiver. Seja no seu escritório, seja na sua casa, seja na sua confecção, seja você como empresário, seja onde você estiver. Você poder falar a língua dele. Porque muitas vezes a nossa língua não é de Pentecostes, porque a língua de Pentecostes é a língua do amor. A língua contrária a Pentecostes chama Babel. É quando a gente se infla de orgulho. É quando a gente acha que é muito bacana, cheia de vaidade, cheia de prepotência. Essa é a língua de Babel. Pentecostes é anti-Babel. Porque a língua do amor, você não precisa falar a língua do outro, não. O outro pode ser até russo. Não tem importância, não. Mas você entende, porque a linguagem do amor todo mundo compreende. É universal. É a linguagem de Deus. E nós saímos, a gente começa a aprender a amar desde que nasce. Porque nós somos seres de relação. E quando a gente nasce, a gente já é uma relação. Tem um filósofo que diz que quando ele morrer, o coração dele vai abrir cheios de nomes. Que, na verdade, a nossa vida se desvenda, ela se abre cheia de nomes. Que foram nomes escritos pelo Espírito Santo, que foram pessoas que nos ensinaram, de uma forma ou de outra, a amar. Quantas experiências de amor já fizemos até aqui? Mas ainda não fizemos essa experiência do Espírito? Essa experiência profunda do Espírito em nós, de entender primeiro nessa manifestação do amor de Deus que nós somos amados. E quando a gente entende essa linguagem do amor, viver o amor. Quando eu estou falando com vocês do Espírito Santo estar conosco, nos conduzindo, caminhar conosco, isso é maravilhoso. Isso acontece com todo mundo que chama por ele. Domingo eu estava de plantão, esse fim de semana foi meu, no CTI. E domingo lá no CTI, a gente depois discutimos os meninos todos, estávamos falando de Jesus. É sempre assunto predileto, né? E aí a gente estávamos conversando e uma plantonista, que foi nossa residente, estava lá e falou comigo assim, Filó, mas você sabe que ontem eu vivi uma experiência? Olha que lindo. Porque tem hora que a gente não enxerga o óbvio. E quem enxerga é Deus. Então, é o Espírito Santo que fica nos mostrando o tempo inteiro as coisas, não é? Ela falou, tinha um menino grave na enfermaria. Não tinha vaga ainda no CTI, eu tinha que montar um respirador num determinado hospital que ela estava. Treinada em CTI, montou o respirador. O respirador não funcionava, Filó. Eu olhei o respirador inteiro, fiz checklist dele inteiro, peguei de ponta a ponta, olhei de lá para cá, de cá para lá, o respirador não funcionava. Busquei a equipe de CTI. Fui lá, busquei o plantonista do CTI, busquei a enfermagem do CTI e falei, olhem comigo o respirador. Todo mundo olhou tudo. Tudo certo. Não tem nada fora, não tem nada errado, nada fora do lugar. Mas não cicla, não tem jeito. O respirador não funciona. Eu só falou, mas não tem nada. Ela falou que parou, falou, não, Senhor, manda o Espírito Santo. Tem alguma coisa que está errada? Tem alguma coisa que o Senhor está vendo que eu não estou vendo? O que o Senhor está vendo que eu não estou enxergando? Ela falou que, de repente, olhou para o respirador de novo, viu uma válvula e falou, mas será que eu coloquei a válvula do lado contrário? Porque tem coisas tem aparelhos que não recebem quando você coloca do lado contrário. Esse abençoado respirador aceitável de qualquer jeito que você pusesse. Ela falou, mas não é possível. Essa valvulinha está atrapalhando tudo? Não. Está intuído no coração, não é? Quando ela inverteu a válvula, não é que cicla?
É maravilhoso, é isso que eu estou falando, que Teilhard de Chardin colocou. São seres espirituais vivendo uma aventura humana. É o Espírito Santo andando em todos os cantos que estamos, nos ajudando a revelar a vida. O amor. Revelar que a nossa vida é uma festa. Que nós temos que celebrar isso que Deus nos deu, uma vida que é eterna, vivida no amor. Então nós travamos o Espírito Santo, que a gente vai pôr um limite nele. Como é que eu faço contato com o Espírito Santo? Hoje, pelos sacramentos e pelos carismas que Ele me deu. Jesus, quando a gente recebe a Eucaristia, é o Espírito Santo que transformou aquele pão e aquele vinho no corpo e sangue dele. Jesus fala, vocês receberão a força do alto. Será que a gente está buscando essa força do alto? Nós só iremos viver Pentecostes na nossa vida quando entendermos que Ele é a nossa identidade mais profunda, que nós temos uma pertença a Deus e que por isso eu relaciono com o meu Pai de uma forma única e sou dele, pertenço a Ele. Porque quando eu não dou conta mais de rezar, é o Espírito que geme em mim, que reza por mim ao Pai. Porque é o Espírito de Jesus que chama, que clama Abá. Compreendem? O dia que eu entender essa realidade que sou e que em nós habita, mas a gente tem uma tendência a falar, vou apagar esse Espírito Santo. Eu jogo uma cinza nele, apago ele, porque eu não quero que ele se manifeste. E aí não há aqueles cristãos que estão mortos, que não têm uma alegria. Cristão sem alegria está morto. A alegria é fruto do Espírito em nós. Um cristão que não dá testemunho do Deus que crê. Não é um cristão que não tem coragem para andar, um cristão que parece uma hiena desde que levanta, tudo reclama, aquele povo arrastando os pés para andar, em vez de andar com elegância, bacana, esqueceu de quem que é filho. Se vocês saberem de quem que nós somos filhos, nós temos que andar igual príncipe e princesa. Já falei isso com vocês. É fino. Tem que andar direito, não é arrastar pé, não. Estamos esquecendo, porque a gente precisa do Espírito que nos anime, que nos coloque de pé e fala, coragem. Está desanimado com de quê? Aí eu aqui. Nós não entendemos. Então a gente apaga o Espírito. Porque não buscamos Ele onde Ele está. Não alimentamos essa presença. Não estamos ali com Ele. Enquanto não entendermos que a partir do momento que eu tomo essa consciência, eu passo a viver para Ele, com Ele e nele. Eu não vivo mais segundo aquilo que eu quero, mas eu vivo a partir do Espírito Santo de Deus. Compreendem? É Ele que vai dirigir a minha vida, assim como Ele dirigiu a de Jesus. Eu vou aprender a ter um parceiro onde eu peço opinião, falo, faz, não faz, vou, não vou. Caso ou não caso, separa ou não separa. Me pergunta. Porque quando eu não pergunto, faz errado. Mas é Ele que nos mostra tudo. E eu brinco, o Espírito Santo é de graça. Ele é seu consultor e é de graça. Te orienta todo o caminho. Te fortalece, te restaura. Então nós estamos precisando, tem um texto na Bíblia que diz, acorda tu que dormes. Acorda. Vamos sacudir, falar aqui aonde é que eu estou. Acorda na sua vida espiritual. Acorda. Porque não é fácil. Porque para Jesus vencer em nós não é brincadeira. O Espírito Santo tem que nos convencendo que nós estamos no mundo, mas não estamos do mundo. Nós não pertencemos a este lugar, mas estamos aqui. A gente está vivendo aqui, mas como testemunhas de um Deus vivo que se chama Jesus, que morreu por nós na cruz. E aí, quando eu entendo essa identidade, quando cada vez que o mundo fala comigo assim, bobagem, você está acreditando nisso? Estou perdendo tempo. Isso é ilusão. Você fala, é nada. Jesus é real, Jesus vence. E isso é uma batalha diária. Quantas vezes a pessoa fala com você, mas você vai rezar, minha filha, com tanta coisa boa fazer hoje, terça-feira? Quase já chegar na Copa, que milhões de opções. E você está indo rezar? Não, perde tempo. Vocês já escutaram isso? Mas você vai agora fazer o quê? Não, que coisa, né? Você lê a Bíblia, perdendo tempo. Tô não, porque isso já me garantiu, Jesus já venceu esse mundo. E a vitória nossa, quer dizer, quem é que vence o mundo? O que é que vence o mundo? É a nossa fé. Então, todos nós que cremos já vencemos. A fé levanta tudo, gente. Transforma qualquer coisa. Transforma qualquer situação, posso dizer a vocês. Mas não adianta eu falar se vocês não experimentarem isso que eu estou dizendo a vocês. Porque Ele está dentro de vocês, dentro de cada um. Nós vamos entender o quanto somos esses filhos amados. E o quanto Deus tem um projeto para ser realizado na sua vida que você não está deixando. Você está amarrando o Espírito Santo. Então, quando eu entendo essa identidade profunda de quem eu sou filho, e que a vida, para mim, ela é eterna, e que quando eu fechar os olhos aqui, eu estou abrindo para uma outra realidade,
Eu dou conta de permanecer com Jesus até na cruz. Nada mais me amedronta. Porque quem pode me tirar dele? Ninguém. Quando ele se levanta a favor de um de nós, quem pode com ele? Ninguém. A porta que ele abrir na sua vida, quem é capaz de fechar? Ninguém. Mas eu digo para vocês, é ninguém. Ninguém pode com ele. E ele é nosso Deus. Pai amoroso, doce, que você pode clamar e ele está aí. Mas a gente acaba buscando a consolação onde não está. Então a gente precisa começar a repensar essas coisas e falar com Jesus. Jesus, eu quero renascer. Eu quero ter coragem de colocar meu rosto e meu corpo exposto ao Senhor. Eu quero mais que esse Espírito Santo venha mesmo. E tem coragem de falar, vem Espírito Santo, mas faz o que o Senhor quiser. Queima, transforma, muda, faz o que o Senhor quiser. Vocês estavam cantando, vem Espírito Santo, transforma a minha vida. A gente não sabe o que canta não. E canta, canta numa alegria, numa animação. Aí vem o Espírito Santo todo animado. Falou, oba, que a turma lá está disposta. Ele começa a mudar, vocês falam, o que é isso, gente? Nós temos medo de Deus. Não precisamos ter. Temos que ter medo de outras coisas. De Deus, nós temos que mergulhar nele e falar, faz, amigo, o que você quiser fazer. Faz aquilo que o Pai sonhou quando ele me criou. Quando ele pensou em mim, que ele nem tinha feito o universo. Faça. E que eu possa terminar para Jesus o resto da missão dele. E que eu possa dar testemunho dele aonde eu estiver. Do salão de beleza ao supermercado, aonde ele me mandar. Que eu possa ser testemunho, que as pessoas olhem para nós e a gente brilhe. O evangelho de hoje não é isso? Seja o sal da terra e a luz do mundo. E há uma pergunta famosa que diz assim, vós que recebestes a luz, o que fizeram com ela? O que nós estamos fazendo com a luz que nos iluminou um dia? Estamos tampando isso como? Não podemos. Temos que dar testemunho desse Deus. É maravilhoso esse Deus. Que toma conta de nós, que está atento aos mínimos detalhes da nossa vida, que está pronto para poder nos apontar, faz assim, olha o caminho de lá, toma conta aqui, aquela doçura que nos acompanha. O Espírito Santo está doido para participar da sua vida. Ele pode revelar as coisas todas do Pai, ele conhece tudo, ele conta as coisas, ele conta. Deixa ele caminhar com vocês. Uma coisa é ter a vida sem o Espírito Santo, outra coisa é ter a vida com o Espírito Santo. É uma outra vida, é uma alegria. Bem, é verdade que ele não dá sossego para mais ninguém, mas ele é aquele descanso. E nele você pode descansar. Ele é o consolador. Eu falo que ele é o energético. Vocês ficam tomando outros energéticos, não precisa? Tome o Espírito Santo de Deus, vocês verão a energia que vocês têm. E tem uma energia que você fala, desliga, amigo, não desliga. Tem uma força que deixa muito jovem no chão. Porque é essa energia de Deus que é capaz de qualquer coisa em nós. E nós fomos criados e a criação não acabou. O Espírito Santo está sempre nos fecundando, sempre nos transformando, sempre nos criando de novo. Não estamos aqui abandonados a um projeto. Deus está amorosamente, a cada minuto, a cada instante, nos criando, nos recriando, cuidando de nós. Nosso projeto não acabou ainda não, gente. Deus está cuidando. E o projeto dele, ao fim, para vocês, é maravilhoso. Nós aqui não temos noção, como diz Nossa Senhora, vocês não têm noção de nada. Tem um livrinho dela que, tem um livro que fala, Maria, os sacerdotes, os filhos prediletos de Maria, um livro assim, e num dos textos ela comenta, vocês não sabem de nada. E não sabemos mesmo, porque se soubéssemos, tomávamos posse disso ontem, e começaríamos a viver a partir de hoje, com o Espírito Santo de Deus. Então hoje nós vamos ter a coragem de pedir a Jesus, que eu quero renovar a minha vida, eu quero começar de novo, eu quero acordar, eu quero despertar, eu quero ser recriada, eu quero parar o tempo que eu perdi longe dele e quero caminhar com ele. E eu quero terminar com uma oração de Miguel Mesa Bolsas, que é uma oração que eu achei tão linda e que é uma oração que tem tanto a ver com tudo que nós estamos conversando aqui, com esse reconhecimento dessa identidade que temos mais profunda em nós. E aí a gente vai poder entender e viver Pentecostes todo dia, e vamos ver que todos os dias o Espírito Santo nos faz nascer, né? Não só como igreja individual, mas em grupo, e ser um exército do bem, e sermos um exército de Deus, né? A esse serviço nesse mundo que clama por Ele, é um mundo que está clamando pelo Pai, que precisa dos sinais de amor, precisa de sinais de esperança, esse mundo precisa. Vocês talvez não vivam metade do que a gente vive, vivendo na saúde e com pobreza. Deus precisa
nós precisamos de levantar, porque Deus precisa estar mais perto, como Deus precisa voltar depressa. É tanto sofrimento, que a gente está sempre pedindo a Ele, volte, né? Vem, Senhor, vem ficar conosco e cumprir aquilo que o Senhor tem de promessa. Mas antes a gente precisa acordar e já começar a dar sinais para esse mundo que esse Deus é de verdade e que Ele vai se levantar. Precisamos ser nós as testemunhas disso. Felizes aqueles que se reúnem em torno do sopro do Espírito Santo para deixar-se transformar cada dia por Ele. Felizes aqueles que se deixam conduzir pela luz do Espírito Santo e não lhe põem travas, obstáculos ou impedimentos. Felizes aqueles que reconhecem suas fragilidades e se deixam fortalecer pelo Espírito Santo de Deus. Felizes aqueles que vivem a novidade radical do Espírito para não permanecer nunca ancorado no passado, mas viver a realidade do presente e estar abertos à surpresa do futuro. Felizes aqueles que se deixam rejuvenescer pelo Espírito e deixam pendurados no cabide do esquecimento as velhas vestimentas cheias de remendo. Felizes aqueles que se deixam fascinar e refrescar pela brisa do Espírito, aqueles que reconhecem nela a presença vivificante de Deus em suas vidas. Felizes aqueles que vivem com espírito de solidariedade, empenho, ternura, cuidado e consolo. Felizes aqueles que não deixam que o espírito fique aprisionado, aqueles que cada dia recriam as palavras e as intuições do Espírito, aqueles que se deixam habitar pela liberdade radical do Espírito de Deus. Que Deus nos dê a coragem e que a gente possa encerrar dizendo: vinde, Espírito Santo, e renochei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. E a doutora Filó hoje nos fala daquela passagem de João que fala: recebereis o sopro do Espírito Santo. A gente precisa lembrar lá atrás, quando Deus nos cria, Ele sopra o sopro de vida sobre as narinas do ser humano. A mesma coisa a gente pode lembrar na passagem de Ezequiel dos ossos secos, em que o sopro do Espírito Santo traz vida. O sopro do Espírito traz vida e a vida precisa fazer diferença na nossa vida, porque às vezes estamos vivendo uma vida como mortos-vivos. Às vezes a nossa vida espiritual está morta, a gente já não vive mais. Às vezes os nossos sonhos já morreram, os nossos relacionamentos já morreram. E hoje a Filó vem nos mostrar que precisamos ter uma vida diferente quando a gente recebe o sopro de vida, o sopro do Espírito Santo. E a nossa oração hoje vai ser essa, pedindo ao Espírito Santo que sopre vida na nossa vida, que através desse sopro tudo possa voltar a viver aquilo que estava morto, que volte a ter vida. Vamos rezar? Senhor, estamos aqui hoje mais uma vez e te louvamos e te agradecemos por tudo. Mas te louvamos, Senhor, porque o Senhor um dia soprou em nossas narinas e nos deu vida, e vida em abundância. E foi o sopro de vida que me põe de pé. Então, Senhor, hoje nós queremos te pedir: sopra o teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre aquela área da minha vida que está morta, que já não vive mais, sobre os meus sonhos que já morreram, os meus relacionamentos que já morreram. E através desse sopro, que tudo novamente volte a viver e tenha vida, mas uma vida abundante, uma vida no Senhor, uma vida diante do Senhor. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou pelo telefone 3286-3034, ramal 31. Você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!